Teremos a maior venda de um volante brasileiro da história? Sobre esse assunto e sobre outros também, a gente vai bater um papo nesse vídeo depois da vinheta. Você é o meu convidado. Solta a vinheta aí. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer. Eu sou o Fagner e é sempre um motivo de muita felicidade estar de volta, podendo estar gravando para vocês conteúdos sobre o nosso Fluminense, sobre o nosso Flusão, numa semana tão importante e tão decisiva do ano do Fluminense. Podemos dizer até da história do Fluminense, não é verdade? Só a gente sabe, só o Fluminense sabe o quanto que a gente deseja tanto, né? A conquista desse sonho inédito da Taça Libertadores da América. Quando a gente faz uma visita à sala de troféus, lá nas Laranjeiras, a gente não tem essa taça lá. E pelo tamanho do nosso clube, da nossa instituição, pela gigante história do nosso Fluminense, né? Como diz o Nelson Rodrigues, grandes são os outros. O Fluminense é enorme. E realmente é. Essa torcida linda, essa torcida maravilhosa, que mais uma vez esgotou todos os ingressos e vai lotar o Maracanã na próxima quinta-feira, às 9h30, para poder apoiar o nosso Fluminense diante desse primeiro embate entre Fluminense e Olímpia, válido pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Quero te agradecer a tua parceria, agradecer a tua amizade, agradecer o seu carinho que vocês sempre têm comigo. E eu quero te pedir, com todo carinho nesse vídeo, deixa o teu like para mim. Isso é muito importante para o meu trabalho e para o YouTube entender que esse vídeo ele foi especial para você e que ele possa recomendar para outras pessoas também. Me ajuda no teu like, não custa nada para você. E eu peço de coração que você aperte esse joinha aí para me ajudar. Para você que ainda não é um inscrito no canal, eu te convido, se inscreva no canal, aperta aqui embaixo no botão inscreva-se e clica no sininho e clique em todas para você não perder nenhum conteúdo sempre que sair um vídeo novo, para você ser logo notificado pela plataforma. Comenta, o teu comentário para mim ele é especial, porque a gente sempre troca uma ideia, a gente sempre bate um papo e é sempre muito importante ouvir a tua opinião. E aqui, por ser um canal de torcedor para torcedor, a gente tem essa oportunidade de trocar essa ideia, de bater esse papo e falar do nosso Fluminense, beleza? Se quiser me ajudar, você tem a liberdade de compartilhar esse conteúdo com outros tricolores, com todos os tricolores amigos seus, né? Quiser compartilhar nas suas redes sociais, eu já te agradeço demais, beleza? Vamos falar sobre esse vídeo, um vídeo muito importante. Vamos falar sobre André será a maior venda de um volante brasileiro da história. Só para você ficar ciente, quem foi o volante que teve a sua venda como uma venda muito boa? Tô falando de volante, não atacante, não zagueiro, tá? Goleiro, tô falando de volante, essa posição volante que é a posição do André. O volante que mais teve um valor alto investido no clube para poder levar esse volante foi quando veio clubes lá de fora, agora não me recordo se foi o próprio Barcelona, tá? Acredito que sim, e fez uma proposta de 30 milhões de euros para levar o Arthur, na ocasião do Grêmio, né, para Espanha. Então o Arthur, ele é o volante, né, mais bem pago por clubes europeus para fazer a sua contratação. 30 milhões de euros. Isso dá em torno, né, numa cotação hoje atual, algo em torno de 160 a 162 milhões de reais. E, como a gente bem sabe, né, o Liverpool da Inglaterra, eles negociaram o também moleque de Xerém, Fabinho, para o clube saudita, né, o mesmo que contratou o Benzema do Real Madrid, o Al Ittihad. Eles fizeram uma proposta e levaram o Fabinho para a Arábia Saudita. Logo,
O Liverpool, ele precisava ir ao mercado, né? A janela de transferências ainda estão abertas lá na Europa. Então eles estão tentando contratar um volante para substituir o Fabinho. E dentre os volantes que eles mapeiam o mercado, está o nosso volante André, de 22 anos de idade, um volante de destaque. Dos últimos anos para cá, 21, 22 e 23, o menino é um destaque absoluto. Força física, bom passe, chuta bem em gol, quase fez um gol contra o América, né? De canhota, André, que é destro. Então, um jogador diferenciado. Realmente atua pelo Fluminense, mas o moleque é nível Europa. A gente sabe muito bem disso. Tanto que, numa entrevista a um podcast, né? Acho que Cheguei, do José Carlos Araújo, né? O garotinho. O Fred participou junto com o presidente Mário Bittencourt. E parece que o Fred fez o seguinte comentário. Hoje, após o mercado cobiçar, e já até levou, né? O Barcelona levou o Vitor Roque. O André é o jovem mais cobiçado do mercado europeu no Brasil. Então é o jovem mais valorizado. É o André. E o André, ele tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros para poder, quem quiser vir de fora, paga a multa rescisória dele e leva o André. Dá algo em torno de 215 milhões de reais, se eu não estou enganado. E aí, né, o Liverpool tá insistindo no André. Insistindo no André e agora, por último, né, o GE trouxe essa matéria no dia de ontem, que o Liverpool ele sinalizou ao Fluminense uma proposta. O que é sinalizar uma proposta? O Liverpool entrou em contato com o Fluminense e falou assim, olha, eu tenho aqui uma proposta, eu estou te fazendo aqui uma sondagem. Se vocês quiserem negociar, eu formalizo uma proposta de 30 milhões de euros para o André agora, para levar ele nessa janela de transferência. E aqui, mais uma vez, né, como foi no último vídeo, eu bati palma para o Diniz, que ele mexeu no meio do intervalo, tirando Felipe Melo e tirando o Lima. E foi para o segundo tempo com John Kennedy e Martinelli. E aí perguntaram para o Diniz assim, na entrevista coletiva, quando você fez a troca, tirando o Felipe Melo e o Lima, e pôs o John Kennedy e o Martinelli, qual era a sua real intenção com essa substituição? O que você queria? O Diniz deu um sorriso, né, sem ser irônico, e disse, eu queria que o time fizesse gol. E o time fez gol, né? Tomou um gol por uma falha, por um ajuste de marcação que precisa ser corrigido. Já trouxemos aqui no outro vídeo, você pode acompanhar no vídeo passado. Mas o Fluminense, na pessoa do John Kennedy, empatou o jogo, né? E conseguiu as viradas com Germancano e John Arias. O jogo foi 3-1 e o Fluminense conseguiu uma importante vitória, mais uma, mantendo a invencibilidade no Maracanã. E eu aplaudi o Diniz, porque o Diniz mexeu no intervalo. Isso tem incomodado muito a gente, quando a gente vê uma atuação onde o treinador, ele não... Parece que ele tá aceitando aquela atuação ruim. Isso mexe muito com a gente que é torcedor. A gente quer que o time reaja, vá pra cima, ainda mais jogando dentro da nossa casa com o apoio da nossa torcida. E aqui, mais uma vez, eu quero parabenizar o presidente Mário Bittencourt, quero parabenizar o jogador André, porque para pensar, gente, o Fluminense, ele tem contas a acertar durante o ano. Existe um planejamento financeiro para qualquer instituição para poder manter as suas contas no azul e não fechar em vermelho. Então o Fluminense, ele estimou, né, que ele precisava arrecadar algo em torno de 90 milhões de reais nesta temporada. Certo? Certo. E o Fluminense ainda não arrecadou, embora a janela que foi movimentada há uns meses atrás agora,
trouxe uma grana muito boa para o Fluminense, mas ainda o Fluminense não atingiu essa marca de 90 milhões de euros. 90 milhões de reais, perdão. E com essa venda do André, atingiria, passaria, ficaria no azul, ficaria no verde, branco e grená. Então assim, seria maravilhoso. Porém, o presidente e o jogador, André. Porque quando você sinaliza uma proposta por alguém, olha, Fluminense, eu tenho 30 milhões de euros para te oferecer para contratar o André. Vamos supor, eu não sei, tá? Tô sendo sincero aqui com vocês, mas vamos supor que o André ele esteja ganhando no Fluminense 300 mil reais. Uma suposição minha, ok? Beleza. O Liverpool vem e fala, Fluminense, tenho 30 milhões de reais pelo André. Aí o Fluminense fala, tá vendido. Quanto que o André vai sair do Fluminense para receber lá no Liverpool? Quanto? Gente, uma suposição minha, tá? Não é nada certo isso aqui que eu tô falando. Mas vamos supor que ele sai daqui para ganhar lá no Liverpool algo em torno de 1.200.000 mensais. Vocês estão entendendo? Aonde eu quero chegar? A proposta, ela é muito tentadora, tanto para o Fluminense, com 30 milhões de euros, algo em torno de 160 milhões de reais, tanto para o jogador que vai sair de um patamar de 300 mil de salário mensal para 1.200.000. Isso mexe muito com a cabeça. Só que mexe com a cabeça por um lado, mas o profissionalismo, tanto de Fluminense, na pessoa do Mário, do Fred, do Paulo Angione, quanto do profissionalismo do volante André. Porque ambos, os dois, eles estão unidos, eles estão fechados em um só propósito. E que propósito é esse? Eu vou te falar agora. O Fluminense, o Liverpool, insiste em André, que continua insistindo, porque valerá a pena, Liverpool. Esse é o meu recado para você. Só que o Fluminense e o André insiste na permanência do André. Para quê? Porque o Fluminense quer ganhar a Libertadores esse ano. E ó, parabéns, cara. Eu tô feliz. Eu sempre vi o meu clube vendendo mal os seus ativos, os seus meninos de Xerém, os seus garotos de Xerém. Eu sempre vi isso a preços, né, de tangerina, a preços de banana, a preços de abacate. Isso era muito ruim. Embora trouxesse um pouco de lucro para o clube, mas longe do que poderia ser uma venda maravilhosa. Por último, agora nós vendemos o Luiz Henrique. Então, essa gestão do Mário Bittencourt, ela tem melhorado muito essas questões das vendas. E a gente precisa parabenizá-lo. Né? Existem as críticas quando faz algumas coisas ruins. E as críticas, a gente na verdade não está só querendo criticar e jogar a pessoa para baixo. Mas a gente quer também que o presidente, né, na pessoa do Mário, ele abra os olhos e mude o pensamento dele. Porque a crítica ela vem para também fazer a gente crescer. Para poder fazer com que a gente caia numa realidade e fale assim, poxa, peraí, será que eu estou totalmente certo ou eu estou errando em alguma coisa e posso melhorar? Eu vejo dessa forma, a gente sempre pode melhorar. Então o Mário está melhorando muito essa questão de valorizar os seus ativos, valorizar os moleques de Xerém, porque os moleques são muito bons. E o André, como eu disse, 40 milhões de euros é a multa rescisória. E para sair agora, ou o Liverpool paga a multa rescisória e leva, que aí não tem como você segurar, porque é um trabalho, a multa está estabelecida em contrato, então se vem alguém paga a multa, você precisa liberar. Né? Você está respaldado no papel em cima de 40 milhões de euros. Tá ali, é documentado. Alguém vem e paga, como é que você segura? Não tem como segurar. Por mais que os dois estejam unidos, focados, direcionados a conquistar a Taça Libertadores da América, mas pagar a multa. Então se o Liverpool não pagar essa multa, o André e o Fluminense, o André não sai e o Fluminense não libera. E aqui, né, parabéns pro André, porque tá tendo muita cabeça. Na quinta-feira agora, a gente vai ter o primeiro jogo, né, das quartas de finais Fluminense e Olímpia. E
E o Fluminense está a 5 jogos dessa conquista inédita para o nosso Fluminense. Então, esse vídeo, ele é um vídeo para parabenizar. Parabenizar o Fluminense, parabenizar o André. Porque tá mostrando muito forte pra gente, muito forte, que todo o grupo, toda a instituição, eles estão unidos, eles estão juntos nesse propósito. E eu, diante de tudo isso, e vendo o que eu estou vendo, eu acredito demais que esse ano seja o nosso ano para ganhar a Libertadores da América. Eu queria te ouvir nesse vídeo. Eu queria te ouvir nos comentários. O que você acha, né, desse posicionamento do Fluminense? Tá correto? Você venderia o André agora por 160 milhões de reais? A gente tem que ter sabedoria. André é destaque em 3 anos consecutivos. Esse momento dele fez com que ele ganhasse oportunidade na seleção brasileira, né? E foi convocado agora, recentemente, pelo Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira. Não foi para a Copa, que passou. Mas agora é uma nova etapa, é uma nova era, é um novo momento. E o André, sem dúvida, será o volante do Brasil daqui para frente. Tanto que o Fernando Diniz, que também é treinador do Fluminense, né, voltou a chamar em convocação o André e também chamou o Nino, que para mim é outro nível Europa. Não vai ficar no Fluminense. Esses dois eu acredito que saem agora, quando o Fluminense for campeão da Libertadores e o mercado europeu vem para cá, que vocês é outro nível. Então, o André, ele tá muito valorizado. Muito valorizado. Vem se destacando bem as convocações para a seleção brasileira e não só a convocação, mas o desempenho que ele atua dentro do campo. Jogou assim que teve a oportunidade contra Senegal, né, o segundo jogo do amistoso. E o André foi muito bem em 15 minutos, 20 minutos quando o André esteve em campo. Então isso valoriza muito. Isso faz com que o jogador tenha uma valorização muito boa. E eu queria te ouvir. O que você acha? Para mim, né, acho justo que o Fluminense insista nele e o André será o volante do Brasil que vai ser mais valorizado da história. E o Fluminense vai bater o recorde do recorde. Para mim já bateu, entendeu? A nossa maior venda era a do Gerson, quando a gente vendeu ele para Roma por 17 milhões de euros. A gente já está falando em algo em torno de 30 milhões de euros, que não vai ser 30, vai ser muito mais. Mas eu quero finalizar esse vídeo parabenizando, né, pelo Fluminense e pelo André segurarem com esse objetivo. O objetivo é a Taça Libertadores da América. Então, acredito muito que a gente vai conquistar esse ano a Taça Libertadores da América. Acredito que a gente vai fazer uma partida muito boa na quinta-feira. Vamos levar um resultado muito bom para Defensores del Chaco. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like para mim, se inscreva no canal, ativa o sino, comenta, deixa a tua participação, o que você tem achado desse movimento do Fluminense, com o Nino, com o André e também com o Nino. Comenta aqui embaixo, vamos bater esse papo, beleza? Se você quiser, compartilha esse vídeo com outros tricolores. Tamo junto, saudações tricolores.